E para falar mais sobre esse assunto, né, de corrupção no Brasil, recebemos aqui no estúdio o professor do INSISUFO, Luiz Paulo de Melo Costa. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo. Boa noite, Larissa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar de volta aqui mais uma vez. Para a gente também, um prazer em receber você. Então vamos começar analisando, no seu ponto de vista, a corrupção no Brasil. Bom, primeiro, né, eu acho que é um tema muito importante, é um tema que sempre volta no cenário, né, brasileiro, político e tudo mais, e é uma questão que é importante, que ele apresenta, né, inclusive na matéria. Há uma melhora significativa já nesse último período, mas a corrupção ainda é um problema, né, estrutural, vamos dizer assim, no Brasil. Não é, na minha opinião, né, enquanto sociólogo e a leituras que eu faço com outros autores, né, porque o problema da corrupção, ele existiu, existe, você tem medidas para fazer, mas o Brasil, né, na minha opinião, né, pensando isso, está acoplado com o problema da desigualdade também, né? Então, países com mais desigualdade, você vai ter problemas de corrupção, inclusive, maiores, né? Então, tem que associar, na minha concepção, essas duas questões, né? Não trabalhar com a corrupção como dado isolado, né? Porque também a corrupção ela pode ser um instrumento político de dominação. Não vai ser a primeira vez, nem a última, né, no outro período, que você vai ter políticos que vão dizer que vão combater a corrupção, mas vão intervir, por exemplo, em órgãos, né, que vão controlar, inclusive, né, esse processo de transparência, né? Então, tomar cuidado também, né, com o debate sobre a corrupção, né? Aí é importante, deve ser feito, mas também saber, né, que ele pode ser instrumentalizado politicamente. E essa desigualdade vem também de uma educação que não está tão boa, como a gente viu numa reportagem anterior, né? Exatamente. Essa parte econômica também. Exatamente. Você pensa aqui, né, se a gente não está conseguindo alfabetizar nossas crianças, e a própria pesquisadora falou, está precisando, falta infraestrutura, falta recurso, falta pagar professores, se você tem, inclusive, um processo, né, de corrupção, não só no Estado, né, mas na relação de Estado e mercado, que você desvia, inclusive, né, importantes recursos públicos que deveriam ir para a educação e vão para outros interesses corporativos, pessoais, individuais, aí está estabelecido ainda mais, né, a ligação entre corrupção e desigualdade. E mais uma coisa, né, que inclusive estava aqui também na pauta de vocês hoje. Você pega, por exemplo, né, em vez de a gente poder pagar, ter menos pagamento de juros de dívidas, né, não só individual, mas o próprio Estado brasileiro, em vez de pegar esse dinheiro, né, e botar, colocar, né, no poder público, né, nas políticas públicas, que também é um caminho para onde vai esse dinheiro que poderia resolver também tanto o problema da desigualdade quanto o problema de corrupção, né? A corrupção vai bagunçando a base toda, então é difícil erguer um país desse jeito. A corrupção, ela, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, ela não é um processo só também individual, né? Ela também é estrutural. Então ela vai perpassando, né, também a sociedade, vai perpassando a política, a economia, né, e outros setores, né? Isso não quer dizer, né, que os indivíduos estejam, se existe uma estrutura, né, que é corrupta, né, que favorece a corrupção, os indivíduos têm um papel também a cumprir nesse sentido, né? Então tem que controlar, tem que denunciar, tem que participar do processo político, como a gente viu na matéria, democracia, participação política, transparência são critérios, na verdade são instrumentos para poder combater a corrupção, né? Então, país onde a população participa pouco, né, a democracia é restritiva, a tendência, né, é que você tenha menos transparência e aí você vira um caldo, né, para você poder, para pensar, não pensar, né, um caldo que vai emergir cada vez mais esse processo de corrupção. E outra coisa que pode prejudicar muito e prejudica é a impunidade. Isso com certeza, né? Porque você vai criando, inclusive, esse cenário, que se você, né, é corrupto, né, é pego, é processado, você é condenado, né, e chega lá no final, você não tem uma punição, ou a punição ela não é efetiva, né? Não é democrática, né? Vou dar um exemplo, né, de quando você tem empresários, políticos presos que passam alguns meses, né, na prisão, ou algo que vale, aí ou tem uma multa, ou que vale, e volta normalmente, inclusive, né, no caso político, a disputar a eleição, e no caso de empresários, a montar outra empresa, né, e continuar esse processo, essa relação promíscua, né, entre mercado e política e poder público, né? Então, se você não tem, de fato, né, instrumentos, não só para ter transparência, mas para punir, de fato, né, e coibir essas ações, você pode fazer campanhas de educação, né, individual, lindas, maravilhosas, que não vão ter efeito prático, né? Furar a fila no ônibus, né? É importante, a gente estava falando, não fazer isso, mas se você não tem uma punição, né, exemplar e efetiva para aqueles que praticam desvio, né, e por aí vai, você não vai ter, né, de fato, isso resolvendo na sociedade, né? É verdade. E como a gente pode identificar um ato de corrupção?
A gente pode pensar numa questão, né? Ele pode ser tanto individual, né? Como a gente está dando um exemplo aqui dessa furar questão a fila, né? De furar a fila, supermercado, né? também. Ou até o seguinte, eu tenho um contato num hospital e aí eu vou ligar para esse contato e ele vai me passar na frente, isso também, né? Famoso jeitinho brasileiro. É o famoso jeitinho, mas esse não é o grande problema, né? Porque isso tem vamos dizer que ele tem uma vida curta. O problema é quando isso se torna um monstro, né? Se torna a parte da estrutura, inclusive, do poder público, da política pública, né? E aí você vai pegar os seus interesses individuais, né? Seus interesses, vamos dizer, privados, e aí sobrepõe o interesse público, né? Então eu acho que a corrupção vai surgir quando você coloca os seus interesses, né, individuais, privados, à frente do interesse, né, da coisa pública, né? Eu acho que isso é o fundamental. E aí não passa só pela questão pública, né? Porque também tem um pouco disso. A gente acha que a corrupção é um problema só do Estado, né? Do Estado enquanto instituição. Na verdade, não. Todos os processos, né, de corrupção no último período, você tem uma relação entre mercado, né? Ou seja, empresários, corporações. Vê o exemplo aqui recente das lojas americanas, né? Você tem aí CEOs das empresas negando informação, inclusive para os seus sócios, e aí quando você vê, né, a empresa já está falida, né? Isso não é um exemplo de corrupção, né? Então não está só no Estado, não está só na política, né? Acho que isso também é importante a gente ressaltar. E você, como professor da área de ciências sociais, sabe que a corrupção vem bem antes, dos primórdios, né? Alguns vão dizer, Larissa, né, que onde há humanidade há corrupção, né? Onde há uma relação, mas eu acho que isso é meio um pouco ruim porque essencializa o debate, né? A corrupção é fruto de um processo social, mas né? Tem a solução, né? Tem, por exemplo, sociedades onde você tem uma igualdade, uma liberdade, uma transparência, a corrupção ela é menor. É óbvio que na Noruega existe prática de corrupção, né? É óbvio que o Brasil não é o país mais corrupto do mundo, até porque a gente não entrou aqui no debate, né, na matéria, quais são os critérios, né? Porque esses critérios também têm que ser debatidos, né? O que vai significar de fato, né, um ato de corrupção ou não. Mas isso é outro debate. Mas o Brasil não está longe de ser o país mais corrupto do mundo, mas isso não quer dizer que nós estamos, né, nadando em águas calmas. Eu acho que nós temos que sempre, né, enquanto sociedade, a universidade tem que cumprir esse papel também, né, de contribuir com o debate, e esses mecanismos de transparência são fundamentais, né? Eles falaram aqui, você tem o TCU, o Tribunal de Contas da União, você tem o Portal da Transparência, né, que são conquistas, inclusive, importantes para você combater a corrupção. Então, hoje, por exemplo, quem está assistindo a gente pode entrar no site lá, ver, né, o quanto o governo gastou, quanto pagou, quantos os funcionários públicos estão pagando, quanto, né, de verba foi direcionada para tal setor. Então, tudo isso ajuda bastante, porque o problema é o seguinte, né, a corrupção ela cresce também nessa coisa da escuridão, né? Então, quanto mais você tiver uma sociedade mais transparente nesse sentido, melhor para o combate à corrupção, né? E isso não só na política, em todas as áreas, né? Não, até nos pequenos atos nossos do dia a dia. Para a gente não ficar criticando lá em cima, nós também temos que nos policiar. Nós temos que dar o exemplo, né? É óbvio, né? Não, eu vou dar esse exemplo, né? Eu sou usuário do transporte público, né? Essa confusão da fila e tudo mais, né? Mas isso tem a ver com um processo que é complicado. Mas imagina o seguinte, como é que você vai criticar um cidadão, né, que fura a fila, se você não tem ônibus o suficiente para todo mundo, né? Se os ônibus só vivem lotados, se os ônibus estão todos estragados. Isso justifica? Não justifica, mas isso demonstra também que existe um problema, né? Que as pessoas, se elas tiverem acesso, de fato, a uma política pública, no caso do transporte, né, de qualidade, a gente vai criar um ambiente onde essa questão, né, de furar fila ou de pular a catraca, seja o que for, né, você vai equacionar isso de alguma forma, né? Eu acho que tem que ser essas duas coisas, né? Uma questão ética, individual, mas se você não tem, enquanto sociedade, né, condições de fato, né, oferecer política pública e tal, né, com qualidade, você também vai criar esse caldo, né, que vai privilegiar a corrupção, né, seja individual ou seja estrutural, né? Eu acho que é por aí. E tem a base do caráter também. Aí é difícil, né? Porque aí cada um, né, vai ter essa perspectiva moral, né? Porque a moral vai depender de como, né, você foi, vamos dizer, socializado. Criação, né? Como você foi socializado, né, diria na sociologia. Então, né, para alguns isso pode não ser o critério, né? E aí é isso, né? Apesar que o problema é que na sociedade a gente tem que conviver com essa diversidade, né? Inclusive de caráter, de moral, de concepção ética, mas o problema é que nós temos que conviver bem,
bem, né? E aí, para conviver bem, você não pode, de maneira alguma, tentar, né, sempre colocar os seus interesses, né, individuais acima dos interesses coletivos, né, da sociedade. Que o problema da corrupção, na minha opinião, está nisso, né? Você tentar, de todas as formas, né, se dar bem, né? Você achar que os seus interesses, né, resolver os seus interesses somente, vai resolver os interesses de todo mundo. E não é simples assim, né? Está longe de ser simples, inclusive. Está longe mesmo. Muito obrigada, uma ótima análise. Obrigado, estão à disposição, é sempre bom voltar, né? Eu como professor da casa, né, é um trabalho até é uma obrigação minha enquanto professor vir aqui conversar com vocês, e esses temas sempre são importantes, né? É sempre bom dialogar com vocês e também com os nossos, né, quem está assistindo a gente no YouTube ou pela TV. É isso mesmo, muito obrigada pela presença.